saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Expressar minha alegria de estar aqui, neste domingo, para adorar ao Senhor conjuntamente com a igreja. Para resumir a explicação, o pé foi problema com o futebol, viu? E se eu cair aqui, não é unção, não. Alguma coisa que eu tropecei, não precisa ficar preocupado. Estou bem aqui, bem acomodado. Não permita que isso o distraia. O pastor Itamar não pôde estar aqui e estamos, então, substituindo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. O livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo por meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso, pela iluminação das nossas mentes, pela condução do Teu Espírito Santo, te pedimos que nos edifique pela palavra, consolando, confortando, confrontando, fortalecendo, ó Deus, conduzindo o Teu povo mais próximo de Ti em santidade, para melhor Te servir e Te adorar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, talvez você já tenha acordado em alguma ocasião, refletindo a respeito da sua vida, do sentido da existência humana. Talvez este pensar ocorra num momento de aflição, de dor, onde parece que o tempo não passa, onde nós não temos o controle sobre todas as coisas, quando a dor, o fracasso, muitas vezes as impossibilidades nos acometem. Talvez você tenha refletido a respeito do sentido da vida após uma tão esperada vitória. Uma luta de anos em que você concretiza e logo depois você não consegue reter o sabor daquele momento. Parece que escapa com muita rapidez. E você então fica pensando: o que é que significa a vida? Para que viver? Por que nós vivemos nesta conturbação constante?
Por que que nossa vida tem esse ir e vir de diversas situações e ocasiões e parece que nós não nos encontramos nela? Não conseguimos equilibrar, ou mesmo nos sentimos contentes por um espaço de tempo tão mínimo, a fim de que você consiga resolver esses conflitos. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para o passado registrado na palavra de Deus, nós devemos encontrar respostas para estas ocasiões. Quer nos momentos de dor, nos momentos de aflição, de angústia, em que a proporção do tempo se desgoverna e ele não passa, como também naqueles momentos tão fugazes, que nós percebemos que as alegrias deste mundo são tão passageiras e nós não conseguimos retê-la. Quando nós olhamos para a história, nós nos deparamos com um Deus que se revela. E nessa revelação ele diz quem é, e diz quem somos, e para que nós somos criados. E então, a partir deste conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos, nós podemos repensar a nossa vida e nos reencontrarmos com o verdadeiro sentido da nossa existência. E quando assim o fazemos, todos os momentos da nossa vida redundam em glória para o nosso Deus. Quer nas muitas alegrias ou quer nas muitas provas, nós entendemos que todas essas coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é exatamente na história e na palavra de Deus que nós encontramos o propósito para o qual Deus nos chamou. E quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, capítulo 3, nós ficamos maravilhados como Deus soberanamente conduz a história do seu povo. Deus se revela a Moisés. Nós conhecemos o contexto da história de Moisés. Nascido no Egito, em um tempo de escravidão, sob ameaças de morte, escondido pela sua mãe, Moisés, maravilhosamente, foi escondido por Deus da fúria do faraó e foi conduzido por mão de Deus para ser criado dentro dos palácios de Faraó, após um maravilhoso livramento. E ali ele é treinado em toda a ciência, em todas as faculdades do Egito, se prepara para ser um governante do Egito. Entretanto, no seu coração foi depositada a semente da história do seu próprio povo, a história dos hebreus. Na sua tenra infância, e essa é a importância pela qual você deve trazer os seus filhos à igreja, foram lançadas as sementes da sua história, dos seus valores, dos propósitos de um Deus para a sua vida. Ele fora criado pela própria mãe, contratada pela filha de Faraó para educá-la nos seus primeiros dias. E não somente preparado nas faculdades do Egito, o seu coração também foi fortalecido e o seu caráter forjado nos verdadeiros princípios de Deus. E então, chegado um tempo em que ele entende que precisa visitar o seu povo, vendo-lhes os sofrimentos, ele vai até o seu povo e vê um escravo sendo espancado e parte em sua defesa. E neste agir, ele acaba matando o egípcio, ele é acusado, tem que sair, e então ele vai parar no deserto. E ali por algum tempo ele pastoreia as ovelhas do seu sogro, e neste dia então, um dia especial, um dia em que há um registro que configura e sistematiza todo um propósito revelacional de Deus. Ele está apacentando os seus rebanhos quando a sarça começa a brilhar, começa a arder em fogo. No entanto, algo especial acontece. Até então seria algo muito normal de acontecer, uma planta em uma região desértica de repente pegar fogo. No entanto, aquele fogo não consegue consumir a sarça. E aquilo chama a atenção de Moisés, e ele então se aproxima daquela sarça, e eis aqui o relato do que acontece em seguida. E Deus então se revela a ele como o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés rapidamente entende e conhece esta identificação deste Deus, um Deus de todas as gerações, um Deus que tem um legado, que tem uma história no meio do seu povo, e ele teme olhar para Deus, escondendo o seu rosto. E então Deus começa a falar: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço-lhe o sofrimento. E nesta manhã, primeiramente, eu gostaria de falar que nós servimos a um Deus vivo que conhece o seu povo. Conheço-lhes o sofrimento. Eu sei que o meu povo está no Egito, e certamente eu vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor, porque eu lhe conheço,
eu conheço o seu sofrimento. Meus queridos irmãos, esta referência de que o meu povo está no Egito, rememora a palavra do próprio Deus a Abraão, registrado no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus firma com Abraão a aliança de uma numerosa geração, de uma numerosa descendência, da qual sairá aquele que libertará o seu povo e o conduzirá para uma terra de perfeição. No entanto, Deus afirma, mas também eu julgarei, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Eu sei, eu vi o meu povo, eu conheço o sofrimento, eu sei o que eles estão passando no Egito, porque fui eu mesmo quem os conduzi para lá. Deus conhece o seu povo, e por conhecê-los, sabe exatamente o tempo em que nós podemos suportar, o tempo em que nós podemos resistir às aflições e às dores. Deus conhece o seu povo. Meus irmãos, quando nós vamos para o livro de Gênesis, e nós partimos desta promessa, e que promessa? Uma promessa que nasce recheada de expectativas, mas também de indicativos de dificuldades. No entanto, nós fomos chamados para andar não segundo o que vemos, não segundo a medida das dificuldades que nos cercam, mas caminhar pela fé em um Deus que conduz a nossa história. Então, partindo daquele momento com a história de Abraão, nós vamos parar até a história de José do Egito. Que história cheia de contradições. Quem poderia olhar para José em determinado momento e ver-lhe um futuro promissor? Um irmão invejado pelos outros, que é vendido, dado como morto pelo próprio pai, vendido pelos irmãos como escravo para uma terra estranha. Chegando lá, no entanto, ele começa a prosperar, a tal ponto de receber a confiança de um dos principais do faraó. No entanto, injustamente é acusado, caluniado, é preso, abandonado e esquecido mais uma vez. O que podemos pensar da vida deste homem? No entanto, o texto relata que Deus estava com José e tudo aquilo que ele fazia, lhes fazia prosperar o Senhor. Mas tudo isso porque há um propósito de Deus na história do seu povo. E anos depois, quando os irmãos de José, por uma necessidade de alimento, vão até o Egito, se deparam com aquele homem que não o conhece, que agora se tornara governador. E José, conhecendo os seus irmãos, o seu coração se comove. Essas são das passagens mais bonitas da Bíblia. Quando José, na sua pompa, não é? Ele se afasta para chorar. Chorar porque reencontrou a sua família. Um momento maravilhoso, onde o amor de Deus resplandece sobre qualquer tipo de mal que nós podemos ter sofrido. O perdão de Deus, ele é maior do que tudo e nos faz descansar, porque ele nos perdoou também. E então a Bíblia fala que José se dá a conhecer aos seus irmãos. E ele diz que eles não se preocupassem, porque Deus mesmo os conduzira para ali, para a conservação da vida. Deus usou José para a conservação da vida. Há um plano de Deus na vida do seu povo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus conhece o seu povo. Deus se revelou a Abraão. Esse povo passará pela servidão. Mas o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de José, que foi levado para o Egito para a conservação de vida. Ainda que contraditoriamente, esta vida tenha se alongado por 400 anos em servidão e dores. Mas Deus diz: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu sei onde ele está. Eu sei o que ele está passando. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o seu povo. Deus sabe todas as coisas que sucedem conosco. Deus está vendo. Deus está acompanhando. Deus está sentindo as nossas dores, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus conhece a sua oração, Deus conhece a sua vida. Não há nada que esteja descoberto diante daquele que tudo vê, daquele que os seus olhos
penetra o mais profundo do nosso coração, que esquadrinha o nosso pensar, o nosso coração, aquilo que nós escondemos de nós mesmos. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o sofrimento do seu povo. E então ele se revela a Moisés para dizer que haverá o tempo do socorro, haverá o tempo da ação de Deus para o livramento. E eis que chegou para Moisés: eu conheço o sofrimento do meu povo. E então ele diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Por que Deus disse desci para livrá-lo? Se Deus mais à frente convocaria Moisés para livrar o povo do Egito. Porque, meus queridos, não somos nós que vamos a Deus, Deus vem até nós. É o próprio Deus quem vem em socorro do seu povo. Eu desci a fim de livrá-lo. O salmista diz que quando ele orou, quando ele clamou, o próprio Deus moveu os céus e veio em socorro dele, porque Deus parte em socorro daqueles a quem ele conhece, daqueles a quem ele sabe, daqueles a quem ele ouve, daqueles a quem ele tem uma promessa de livramento nas suas muitas aflições. Deus mesmo é quem vem livrá-lo do seu cativeiro. E diz o texto então que Deus promete trazer o tempo da oportunidade, o tempo do socorro na vida daqueles egípcios. 400 anos. Nós não sabemos fazer essa contagem, mas obviamente que esta promessa é perpetuada em meio a essas dores, por uma geração, por 2 gerações, por 3 gerações, por 4 gerações, e no entanto aqueles que a transmitem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, para que transmitam aos seus filhos também, continuam mantendo a fé e a esperança, como se isso fosse ser concretizado no seu próprio tempo, alimentam no coração a fé, a lembrança das promessas de Deus para o seu próprio tempo, ainda que esse tempo tenha se alongado, ainda que as gerações tenham passado, mas foram mantido vivo no coração do povo, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que sabe o tempo certo de agir, o tempo da oportunidade. E depois desses 400 anos que Deus, revelando-se a Moisés, decreta o tempo da libertação. Deus conhece o seu sofrimento e Ele é soberano, está no controle de todas as coisas e Ele agirá no tempo da oportunidade, no tempo certo de agir, no tempo do socorro. Em segundo lugar, nós estamos seguindo um plano eterno, um propósito maravilhoso de um Deus vivo. Assim como o Deus vivo conhece o seu sofrimento, conhece o seu povo, o Deus vivo nos chamou, nos libertou para servi-lo e adorá-lo. E como eu disse no início, quando nós não conseguimos entender o sentido da nossa vida, nessas conturbações, nessas modificações constantes do nosso humor, das situações que nos cercam, quando nós nos deparamos para o propósito de Deus, para o qual Ele nos libertou, servi-lo e adorá-lo, nós finalmente entendemos o propósito e o sentido da nossa vida. Quer por meio de aflições, quer por meio de provações, quer no meio de sucessos ou insucessos, todas essas coisas estão concorrendo a fim de que eu e você, que uma vez somos libertos por Deus, vivamos para servi-lo e adorá-lo. No versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E foi com essa palavra que Moisés se dirigiu a Faraó: deixa o meu povo ir, para que se reúna e sacrifique em louvor ao seu Deus. Deixa meu povo ir, para que esse povo sirva a este Deus no monte. Esta foi a convocação, a chamada, a intimação de Deus através de Moisés ao poderoso Faraó. Deixa o meu povo ir, diz o Senhor, para que esse povo me sirva. E se você ler o livro de Êxodo, você vai ver esta frase ou frase semelhante sendo repetida continuamente, porque Deus convocou o seu povo a fim de servi-lo e adorá-lo. Para isso nós fomos criados. Deus libertou o seu povo do Egito para congregar este povo em torno de si mesmo, fazer-lhes reino e sacerdote, a fim de que eles pudessem servi-lo naquele monte. Deus libertou o seu povo para servi-lo e adorá-lo. Deus, que conhece o sofrimento do seu povo, que conhece o tempo do socorro, o tempo da oportunidade, o libertou e o constituiu para servi-lo e adorá-lo. E foi isso que Deus fez e conduziu Moisés e aquele povo que saiu do Egito. O conduziu por meio de desertos,
fez com que eles fossem forjados nas provações, para que o caráter fosse reforçado, para que as memórias de uma nação idólatra fossem apagadas, a fim de que aquele povo fosse purificado, tivesse de suas mãos e das ocasiões e das coincidências, ou qualquer outra coisa que pudesse mover qualquer tipo de sinal vindo do céu, a qualquer um dos deuses, aqueles a quem os egípcios adoravam. Deus convocou o seu povo e o separou, o santificou, a fim de que pudesse contemplar apenas as obras daquele Deus vivo e verdadeiro, aquele Deus que move os céus, aquele Deus que do nada trouxe todas as coisas à existência, aquele Deus que governa todas as coisas soberanamente, e não há poder que se oponha ao seu querer. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? E ainda no Egito, através das pragas, Deus humilha cada uma das divindades do Egito, cada uma das suas forças, opulando o seu poder, magnificando o seu próprio nome diante daqueles. E aquele povo contempla as grandezas de Deus, mas ainda não é suficiente. Aquele povo é convocado a caminhar com Deus pelo deserto. Porque é exatamente quando nós nos desapegamos das nossas possibilidades, quando as nossas forças se esvaem, quando nós nos sentimos rendidos, quando nós percebemos que tudo o que nós construímos, tudo aquilo que podemos fabricar, se transformam em desertos, é que nós podemos parar e entender que Deus age por meio do seu povo, que esse Deus poderoso está conosco e que nós precisamos depender dele. E Deus conduz este povo pelo deserto, sendo a sua provisão, sendo o seu sustento, sendo o seu amparo, sendo o seu protetor, sendo o seu guia. Deus está no meio do seu povo. Deus o convocou e o chamou para andar com ele, para tabernacular com ele, e Deus estava ali continuamente no meio do seu povo, a fim de prepará-lo para se ajuntar e servi-lo naquele monte. E Deus então conduz aquele povo até o momento em que no Sinai, Deus apresenta a lei, a maneira pela qual nós podemos servir com integridade e perfeição a este Deus vivo e verdadeiro. Deus conhece o seu povo. Ele é o Deus vivo que governa, que sabe o tempo do sofrimento, o tempo do socorro. E Deus convoca o seu povo, liberta o seu povo para servi-lo e adorá-lo. E nós, conhecendo a história de Moisés e a história do povo no deserto, vamos perceber que o tempo todo o povo está sendo conduzido, a fim de que Deus estabeleça-o em um lugar, e ali aquele povo possa adorá-lo. Recentemente, estudando a história de Moisés e a teologia destes livros que Moisés escreveu do Pentateuco, um dos professores de um curso que eu estou fazendo, recebeu uma pergunta de um dos colegas nossos a respeito do anjo guia, que é indicado no livro de Êxodo. E de uma maneira ou de outra, o aluno deixou entender que o que é que nos impediria de pedir que este anjo guia nos acompanhasse. E então ele trouxe uma orientação muito interessante a respeito da presença desse anjo guia. E isso explica porque é que Moisés não queria que Deus abandonasse o povo e deixasse o povo à mercê do anjo. Não que esse anjo não pudesse conduzir o povo, mas, no entanto, a presença deste anjo era uma presença de juízo, implacável. Aquele anjo estava pronto ali para condenar todas as impiedades daquele povo. Então vocês podem imaginar que em pouco tempo não ficaria nenhum de pé. E então o professor pergunta, você quer um anjo guia desse para acompanhar a sua vida? E o aluno aí repensou a pergunta, porque é exatamente isso. O anjo andaria no meio do povo com espada, com juízo, para aplicar a justiça devida. No entanto, a diferença da presença de Deus no meio do seu povo, e ali o tabernáculo seria construído para efetivar, para concretizar, para dar sentido a essa presença, é exatamente porque essa presença do Deus vivo, que acompanha e conhece o sofrimento do seu povo, é a sua presença graciosa, salvadora, misericordiosa, de amor, que vem preparando o seu povo para servi-lo e para adorá-lo em retidão. Ainda que no meio dos desertos esse povo tenha, por muitas vezes, se extraviado. E no momento mais agudo em que Deus prepara isto, em que Deus proclama a sua lei, quando Moisés volta para o acampamento, aqueles homens
construindo para si um próprio Deus. Deus é o Deus vivo que nos libertou a fim de que nós possamos servi-lo e adorá-lo. Neste monte. Então nós podemos nos reportar para o Novo Testamento e trazer uma aplicação em Cristo Jesus para a nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse que ele veio espontaneamente, a sua vida ele a deu livremente, por amor. E no momento em que Deus envia o seu Filho e que o seu Filho se propõe a vir, esta é a resposta do Deus que desceu para livrar o seu povo. Paulo diz que ele se despiu da sua glória, ele foi reconhecido em figura humana, ele se fez homem, ele desceu para vir salvar o povo que ele conhece, o povo que ele ama, o povo da promessa, o povo que sofre, o povo que está sobre as aflições dos exatores do pecado, daqueles algozes que nos escravizam pelas nossas paixões, pelas pressões do mundo, pela ação do inimigo. No entanto, Deus desceu para nos livrar. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, na plenitude do tempo, no tempo do socorro, no tempo certo, no tempo exato em que Deus providencia para o seu povo a concretização da promessa. Meus queridos irmãos, se Moisés foi um homem feliz, porque foi convocado para agir em nome de Deus, ele teve a oportunidade de contemplar aquele grande livramento de uma massa, de um povo escravo, por 400 anos, e de tanto tempo de espera, ele vê concretizado nos seus dias a ação de Deus, a ação de livramento e a condução maravilhosa, miraculosa de Deus por aquele povo, preparando para uma terra prometida. Se o coração de Moisés foi tomado de grande alegria, quanto mais o nosso, que temos em nossas mãos a palavra que diz que Deus desceu para livrar o seu povo dos seus sofrimentos, através de Jesus. Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. Ele veio levar sobre si as nossas dores. O sofrimento que pesava sobre a nossa vida foi lançado sobre Jesus e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus desceu para livrar o seu povo, porque Deus conhece o seu sofrimento. Deus ouviu o seu clamor. E no tempo e na história, Deus preparou um plano para que no momento oportuno ocorresse o momento do socorro. E esse momento ocorreu em Cristo Jesus. Cristo veio para livrar o seu povo. Ele é aquele a quem Deus levantou para trazer o livramento, para livrar-nos da escravidão do pecado, do jugo de Satanás e da condenação da morte. Ele veio para livrar o seu povo. No livro de Hebreus diz que convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sofreu o que nós temos sofrido. Ele veio para nos livrar desse sofrimento. Ele veio para nos livrar da condenação da morte, da escravidão do pecado e do jugo do inimigo. Deus continua conhecendo o seu povo. Deus continua acompanhando a nossa história. Deus providenciou aquele que desceu para nos livrar, para nos libertar. Por isso, meus queridos irmãos, quando nas muitas dores, nas muitas aflições, nos desencontros da nossa vida, precisamos nos lembrar que a história nos remete a um Deus de promessa e de aliança. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de teu pai Moisés, o Deus de Moisés, o meu e o seu Deus. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua vida, conhece a sua estrutura, ele tem ouvido o seu clamor. Eu quero dizer que Deus enviou o seu Filho para livrá-lo da morte. No mundo teremos aflições, o próprio Jesus falou isso. Mas não é isso que é mais importante sabermos. O que nós precisamos saber e nos posicionar diante disso é que Deus nos enviou Jesus para nos livrar da morte eterna. E Ele sabe exatamente quem é você, quem é a sua história. E na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus olhou para você e te escolheu.
e ele enviou Jesus para te livrar dos seus sofrimentos. João Calvino falava que o sofrimento era um importante instrumento de pedagogia na vida do crente, porque a nossa mente, o nosso coração e a nossa tendência carnal é que enquanto estivermos na bonança, nos esquecermos de Deus. E o sofrimento nos faz apelar para Deus muitas vezes. Mas, meus irmãos, o que nós temos visto por aí é que nem mesmo nesses momentos as pessoas conseguem direcionar corretamente as suas orações, os seus clamores, as suas súplicas. Se apegam a qualquer coisa. Se estivesse no Egito, sapo, rio, vaca, colheita, o que tivesse à frente. E talvez, estando no Egito, no meio daquela aflição, não conhecessem a Moisés e ao Deus de Moisés. Mas o que na verdade aconteceu é que em meio às nossas loucuras, à nossa idolatria, Deus enviou um Moisés para se fazer conhecido por nós, a fim de que os nossos olhos se voltassem para Ele e entendêssemos que apenas nele, e tão somente nele, existe a solução para o nosso real sofrimento, para a morte que espera todo aquele que rejeitou a Deus. Deus conhece o seu sofrimento, e Ele desceu para nos livrar, para nos libertar. Deus enviou Jesus. Foi Jesus quem levou todos os nossos sofrimentos para aquela cruz. E os nossos pecados sobre Ele foram lançados. E pelas suas pisaduras, sob a ira de Deus, nós somos purificados em Cristo. Deus desceu para nos livrar. Deus continua nos conhecendo. Deus conhece a sua vida. E Deus enviou para a sua vida, para você, o tempo do socorro. O tempo dele, Deus enviou Jesus. Mas em segundo lugar, Deus nos enviou o seu Filho amado para nos libertar das trevas, mas para nos conduzir em adoração, para servi-lo para sempre. Esse é o sentido da vida. Quer nas derrotas, aparentes derrotas, quer nas vitórias, tudo foi feito a fim de que nós vivêssemos de tal maneira que a nossa vida glorificasse servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Mas Jesus falou que não mais neste monte. Vem a hora e já chegou em que não adorareis o Pai neste monte, mas o adorareis em espírito e em verdade. Entendendo que Deus veio, através de Jesus, exatamente reunir o seu povo para a verdadeira adoração, para preparar o seu povo para estar pronto, santo, puro diante dele. E o autor de Hebreus diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por meio de Jesus Cristo, ele nos deu livre acesso, a fim de que este povo fosse reunido para servi-lo e adorá-lo. E por meio de Jesus Cristo, então, a nossa vida, ela é transformada no seu sentido. E tudo aquilo que fazemos, entendamos nós, percebamos nós, tem que ser feito para a glória de Deus, para servir e para adorar a Deus. Quer nossas lágrimas, quer nossos brados de júbilo, tudo isso tem que ser focado e direcionado para a glória de Deus. Por isso que, meus queridos irmãos, se você vai em um sepultamento de uma pessoa que não tinha o conhecimento de Deus, conhecimento verdadeiro de Deus, você vai ver a descrição de um quadro. Se você vai para o sepultamento de uma pessoa que morreu no Senhor, você vai ver a mesma dor, mas com uma outra disposição, com outra configuração, um outro sentido. Consternação, consternação. Dor, dor. Saudade, saudade. Morte, esperança. As palavras saltam dos nossos lábios. Elas fluem quando nós falamos de alguém que está no Senhor. Há consolo para nós mesmos, há consolo para os parentes, há consolos para os mais queridos. E são palavras verdadeiras, pesadas pela experiência, pesadas pela fé. Mas no outro lado, o que podemos dizer? Poupamos muitas palavras, a fim de minorar a dor, tentando, com toda a sensibilidade, deixar aquela palavra que é pertinente e é devida aos vivos, para que diante da morte levem em consideração, para que de alguma forma, em meio ao luto,
você tem a oportunidade de dizer assim, olha, sem Deus não há esperança. E o tempo de encontrar-se com Deus é o tempo em que você está vivo. Mas como é difícil encontrar esse momento, ou quem sabe, saber que a pessoa entenderá, mas vejam a diferença. Agora, vamos mudar um pouco de quadro, um quadro menos sombrio. Vá para a formatura de alguém que por muito lutou para conseguir aquele diploma. Talvez tenha vindo de uma família muito pobre, estudou em escola pública, superou barreiras e muitas barreiras, e estar com aquele diploma na mão é uma vitória que somente ele talvez possa dar o devido valor. E celebra, e comemora, e vibra, e grita, e pula, mas não tem Deus no seu coração. Para que aquele diploma? Quanto tempo durará aquela alegria? Para onde ela será dirigida? O que significa aquela vitória? Qual o sentido daquilo? No dia seguinte, uma sensação de esvaziamento, de que não foi suficiente, de que passou rápido demais. Agora, o mesmo quadro, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, o mesmo empenho, o mesmo valor, a mesma significação de vitória, celebração, alegria. Sim, não é errado o crente comemorar, celebrar uma vitória, estar com um diploma, em um país de desigualdades. Ele é habilitado, está condicionado a boas oportunidades, pula, comemora, vibra, sim. Mas quando ele olha para aquilo ali, ele entende o significado daquela vitória. Porque aquela vitória é apenas um lampejo da verdadeira vitória que rebusca a sua vida. Que é a vitória que ele foi chamado para servir ao Deus vivo. E que aquela parte da sua história está sendo acrescida para atribuir a ele mais condições para melhor servir e glorificar a Deus aqui na terra. Esta vitória tem um sentido diferente, porque ele entende que ele fora chamado, na verdade, no maior sentido do que possa fazer, e no verdadeiro sentido da nossa própria existência, que nós somos libertados e convocados para servir e adorar ao Deus vivo. Quadros semelhantes, mas com finais completamente diferentes. E você? Eu não sei se você está na descrição daqueles quadros de dor e de aflição. Eu não sei se você está vivenciando aquele quadro de alegria e de júbilo. Eu não sei exatamente, mas uma coisa eu sei. Quer um, quer o outro. Ambos se findarão. E o que permanecerá é se você entende o sentido para o qual você foi criado. Se você entende para que você foi liberto. Se você entende para que Jesus deu a sua vida por você. Para servi-lo e adorá-lo. Aquele povo foi liberto do deserto. Da escravidão do faraó. Liberto também do deserto, da escravidão. Porque Deus tem um propósito para o seu povo. De servi-lo e adorá-lo. Isso ele fez na história. Moisés pôde desfrutar e contemplar a grandeza deste poder de Deus. Mas bem-aventurados foram aqueles discípulos que andaram com Jesus e viram o que significou para Moisés acontecendo nos seus dias. Mas nós sim é que somos muito mais bem-aventurados do que eles, porque bem-aventurados que não viram e creram. Deus falou por meio dos profetas naqueles dias. Nesses dias nos fala pelo meio do Filho, por Jesus. Jesus está presente, continuando falando as verdades eternas. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o seu sofrimento. Mas Ele veio para te livrar e te conduzir em serviço e adoração. Que este seja o sentido da sua vida. Você foi libertado. Você é conhecido pelo Deus vivo. E foi chamado para servi-lo e adorá-lo. Em nome de Jesus. Amém.